Pois é, a vida universitária, além de não ser fácil, ela ainda é difícil. Gente do céu, misericórdia. 1 hora da madrugada, tá? Do domingo pra segunda. A gente tem um trabalho para apresentar amanhã, depois da aula prática. E as orientações para conseguir fazer o trabalho só foram enviadas no sábado, perto de meio-dia. Sendo que a gente tava pedindo, ó. Aí, eu errando atenção, botei essa parte de baixo. Tô com vontade de arrancar meus dentes fora, porque tá um caos. Tá doendo isso demais. As orientações do trabalho vinha depois, basicamente, vinha depois de eu ter colocado a parede, sendo que eu já tava querendo antes pra fazer logo isso e passar o meu fim de semana em paz. Aí eu cortei meu dedo, vou deixar uma foto aí pra vocês. Ave Maria. Fui cortar um pacote de batata pra botar na airfry. E era uma faquinha velha da Shopee, de R$3, que você não dava nada por ela. Tanto que eu fui numa vontade, eu botei tanta força para cortar esse pacote, porque eu achei que ela não ia nem cortar, que ela passou direto e foi no meu dedo. Andou arrancando esse pedaço aqui do dedo, tanto que, não sei se dá pra ver, ó. Saiu tanto do sangue, mas tanto do sangue, que você não tem noção. Era eu gritando, segurando o dedo, gritando e chorando. Eu gritava e chorava. Como se eu tivesse 5 anos de idade, sério. E meu leve desesperado, o sangue assim jorrando, pingando em todo canto. E eu, E ele, calma, o que é pra fazer? Eu tenho que pressionar, mas eu não aguentava encostar água no dedo. Eu fui tentar lavar o dedo, quase morro, gritando, e ele, para de gritar, calma, e eu, Aí ele, menina, como é que tu vai atender o povo assim? Aí eu disse, sim, é nos outros, né? Em mim, depois que passou, né? Sujar a cozinha toda de sangue. Tô com o meu dedo aqui, que eu não aguento mexer muito. Quando molha, ele começa a latejar. Doeu ontem o dia todinho. Hoje eu passei o dia com dor nos dentes e no dedo. Cheia de louça pra lavar, cheia de coisa pra fazer. Como sempre, né? Porque aqui em casa nunca falta louça. Foi o caos completo. Eu tô terminando o trabalho agora, porque... sério, eu tô com vontade de arrancar esses dentes fora. Eu tô com muita vontade, mas foco, calma. Eu tenho que alinhar essa mordida pra parar de ranger tanto os dentes, porque já me deu muito prejuízo ranger os dentes. Inclusive, eu tenho as bordinhas meio cerradas, sabe? De tanto ranger e apertar dormindo. Aí, resultado, não consegui lavar o cabelo está aqui podre de grudo, 4 dias sem conseguir lavar. Sem lavar, eu ia lavar ontem, aí eu cortei o dedo. Vixe, e a bateria do meu celular ainda tá acabando. Tá vendo como é a vida do crente? Ela é complicada. As penicilinas de segunda geração. Elas podem ser usadas tanto isoladas como associadas a inibidores de beta-lactamase, no caso o sulbactam e o clavulanato. E elas são bactericidas. Atualmente, devido à utilização, digamos assim, de forma indevida e à geração de resistência, elas raramente são usadas isoladas. Elas são usadas mais em associação com outros antimicrobianos. Então vamos começar pela ampicilina. Ela tem uma biodisponibilidade mais ou menos pela via oral, cerca de 20 a 35% da dose administrada, ela vai ser absorvida, vai cair na corrente sanguínea. E a alimentação, ela prejudica essa absorção. Então, é uma medicação que, por via oral, ela deve ser usada 30 minutos antes da refeição ou 2 horas após a refeição e não junto com o alimento. E ela é encontrada em níveis elevados, depois de ser absorvida e distribuída. Os níveis elevados no pulmão, no fígado, rins, pele, tubo digestório, bile, líquido sinovial, peritoneal
peritoneal e pleural. Ela atravessa a barreira hematocefálica quando tem alguma meningoencefalite, que geralmente a penetração da penicilina ela não é tão boa através da barreira hematocefálica pelo líquor. Quando não tem nenhuma inflamação, não tem a questão da vasodilatação, da permeabilidade, enfim. E a concentração da ampicilina na bile em pacientes com insuficiência renal é um pouquinho mais elevada, justamente porque a eliminação dessa medicação ela é renal, principalmente renal. Tá, farmacocinética e metabolismo. Ela tem uma baixa ligação com as proteínas plasmáticas de 10 a 30%. Isso é importante por quê? Porque em idosos e pacientes desnutridos, as proteínas plasmáticas elas são um pouquinho diminuídas. Então, se o fármaco ele tem pouca ligação com essas proteínas e o paciente tem poucas proteínas, acabou que vai ficar mais fármaco livre na corrente sanguínea desse paciente. Isso pode acarretar uma correção. Você tem que fazer um estudo para ver se não precisa corrigir a dose, porque pode ser que você administre uma dose que pela diretriz, pela norma, esteja dentro dos parâmetros, só que na prática pode ser que ele fique um pouquinho intoxicado. Isso não é uma regra geral, tanto que ela não tem tanta restrição para idosos, mas é bom estar atento a isso. Se o paciente tem algum problema hepático, alguma condição que acarrete na diminuição dessas proteínas plasmáticas. Ela tem meia-vida de 1 hora e sofre uma pequena metabolização no fígado. E como eu falei, a via de eliminação é urinária e também pode ser biliar. Mas a via urinária é a principal. Então, pela via parenteral, ela fica com 70% da dose administrada no sangue após 6 horas, vai ter 70% da dose administrada. E por via oral, vai ter 30% da dose administrada até 12 horas. Essa droga é eliminada de forma ativa e é eliminada principalmente no transporte tubular por transporte ativo. Eu, como sempre, morrendo de fome. Ó a serra. Esse ali é o prato do meu colega. Bom dia, gente. Hoje é terça-feira. Teve aula hoje a manhã inteira de hematologia e foi sobre anemia ferropriva. Foi uma aula bem rica, bem legal, só que esgotou todas as minhas reservas neurológicas do dia. Sério, eu tô morrendo de sono. E ainda almocei uma serra daquela, igual eu mostrei a vocês no RU, é que eu tô com fome mesmo. Não sei não, acho que foi só porque eu disse ao meu colega que depois que eu virei vegetariana eu parei de sentir sono depois do almoço, eu tô caindo de sono aqui agora. Tô com a boca toda cortada do aparelho, com vontade de arrancar meus dentes e jogar fora. Aí, pronto. Ai, meu Deus, falta 15 minutos pra aula, mas eu queria já que tivesse acabado, porque eu tô dormindo. Eu já tomei um copão de café hoje, o meu copo térmico cheio até a boca. Aí não daria certo tomar mais café, porque senão depois tá... Aí eu caída com taquicardia aí em algum canto. Acabou a aula, meu povo. Não sei como, estou sobrevivente aqui. Aí o pessoal tá indo embora. Tô morrendo de sono. Ó o Valderez aqui, ó. Tá me aparecendo? Tá, agora tá. É vlogger? Ó o outro aqui, ó, reclamando, ó. Ano que vem sai esse episódio. Ai, esculhambaço, vocês estão vendo os amigos que eu arrumo? Almoço de hoje, ó, tem lasanha de lentilha. Como sempre, meu pratinho muito pequeno. Boa tarde, meu povo. Hoje é sexta-feira. Ontem foi quinta, a gente teve aula pela manhã, teve prática de hemato lá no Hospital Laureano, que é do câncer. E depois aula de pediatria, só que aí eu passei mal, minha pressão baixou, fiquei meio tonta, tendo um síncope, tava assim, tipo, lesa. Aí eu fui pra casa, né, passei a tarde em casa, perdi a aula de infecto. E hoje teve aula pela manhã de pediatria, aula de genética
E agora eu tô tendo aula de ética médica. Aí eu tenho que ir, né? A relação médico-paciente, não é nem ética em si. Mas é porque o tema da aula hoje é de ética e autonomia do paciente. Aí depois tem a aula de medicina legal, que é uma aula que eu gosto muito, que o professor é tão legal que acho que todo mundo da sala quer ser perito, além da outra especialidade que for fazer. Eu tô muito incomodada com esse aparelho, então eu vou estar assim, de gritar, igual aquela cabra. Porque não está fácil a vida do crente. Tem prova segunda, tem prova terça, tem outras 3 provas seguidas no fim do mês. E mais meio mundo de prova que eu não sei de onde é que eu vou tirar força nem motivação na vida para estudar isso. Não, não vale filmar não, pode ficar tranquilo. Se deu certo, você vai conseguir, moço. O moço veio aqui e perguntou de que eram as provas. Aí eu falei, né, que um monte de prova. Ele disse que do período que vem eu poderia pegar menos disciplinas. Só que eu não peguei nenhuma optativa esse período, são todas obrigatórias. Aí não tem ponto correr. Mas é sério, as provas desse período são todas amontoadas e eu tô num nível de cansaço, mas um nível que, sei lá, tipo, eu não tô dormindo bem, minha rotina tá toda bagunçada. Eu tava até falando na Cristian, eu não consigo nem descansar e nem fazer nada. Porque quando eu descanso eu fico pensando nas coisas que eu tenho pra fazer. E quando eu vou fazer as coisas eu tô muito cansada porque eu não descansei. Então eu não sei como equilibrar isso. Eu acho que a única coisa que eu tô fazendo, mais ou menos mesmo, é ir pra academia, que eu ainda tô indo 3 a 4 vezes por semana. Mas fora isso, eu poderia ir todos os dias? Poderia. Porque ela tá aberta todo dia, mas ainda tô naquela, né? Aí, enfim, volta pra sala. Acho que eu vou comprar um café, gente. Ai, tô com muito sono. Enfim, queria voltar pra rotina de recém-nascido, que era só dormir o dia todo. Bom dia, meu povo. Segunda-feira. Eu tenho uma ressonância magnética pra fazer de 1h da tarde. Então eu estou em jejum desde ontem à noite. Sem nada, sem ter consumido nada sólido. Mas estou esperando o povo passar, porque me julgam. E tomei 3 laxantes para o preparo intestinal. Então tá uma calamidade pública, sabe? Por isso que eu tô aqui, ó, a cara da destruição. Vim hoje ainda assistir a apresentação do seminário, fazer prova do seminário de infecto, para não perder nota, nem levar falta. E estou ainda agora pro HU, esperar a minha vez para fazer logo esse exame para eu poder me alimentar, que eu tô morrendo de fome. Eu tô chupando pastilha para esquecer a fome. Vou ter. O almoço aqui que eu trouxe, porque não vai dar tempo que tem prova de 1h20, então a aula acabou de meio-dia, já vim almoçar meu almoço, meu Deus. Vim esquentar meu almoço, olhando a matéria da prova, para a prova de mais tarde. Oi, gente, boa tarde. Hoje pela manhã a gente teve aula de hemato, de talassemias, e à tarde foi prova do MHA, que é uma mistureba de adolescente com criança, com adulto. Enfim, na prova caiu doenças exantemáticas, urticária, anafilaxia, parasitoses intestinais, diabetes mellitus tipo 1 e cetoacidose diabética em criança. E mesmo de coisa de neurologia, avaliação neurológica pediátrica e paralisia cerebral. Assim, tudo muito aleatório, mas enfim, eu esqueci que o nome dessa sutura aqui, que é a muleira dos meninos, que o povo chama, se chama coronal, e confundi com a lambidoide, que é a de trás. A professora pediu as alterações à medida do crânio, esses negócios tudinho, e eu botei o contrário, porque eu confundi a da frente com a de trás. Mas é sobre isso. No geral, acho que eu fui bem. A prova, a maioria aberta, mas deu pra fazer. Oi, gente, bom dia. Hoje é quarta-feira, 7h30 da manhã, às 9h, a única aula do dia, depois não tem mais nada. Aí, esperar a hora do RU agora para ir pra casa. Tem um monte de coisa para estudar, que eu deveria estar agora estudando até da hora do almoço. Só que eu estou com fome, então eu não tenho concentração para estudar agora, mas deveria. Oi, meu povo. Hoje é sexta-feira. Eu acabei não gravando nada ontem, porque eu tava meio pra baixo. Mas, enfim, a gente ontem teve aula
Boa pergunta. Ontem a gente teve prática de hematologia, que foi muito interessante, a professora é muito legal. Aí teve aula de pediatria sobre constipação e eu acabei vendo que era uma criança constipada, só vim resolver isso na vida adulta. Aula de... à tarde foi... à tarde não teve aula, porque a professora deu uma confusão lá no cronograma, ela não ia poder dar aula porque estava de plantão. Ó o povo. Boa tarde, boa tarde. Ei, tchau, Carol. Tchau. Aí, agora a gente teve aula pela manhã de pediatria, que foi discussão de caso clínico, e aula de genética, semiologia, o exame físico e entrevista com o paciente. Aí pronto, estou bem cansada, essa semana foi bem tensa. Confirmei, né, a minha endometriose pela ressonância magnética, aí deu uma certa preocupação, porque endometriose é uma coisa muito complicada. Teve outras alterações além da endometriose, então meu achado não está bom esse fim de semana. E além disso eu tô com sono, porque as gatas agora só sabem brigar de madrugada para acordar a pessoa. Oi povo, e aí? Hoje é terça-feira, eu estou com muita cólica desde ontem, então bem difícil a aula hoje, para falar a verdade. E ontem a gente teve prática de infectologia. Eu atendi um paciente que foi picado por uma jararaca e foi interessante porque ele achou que tinha sido maribondo e foi a esposa dele que teimou dizendo que não era maribondo porque estava sangrando a picada e que picada de maribondo não sangrava. Foi lá, procurou achar a jararaca, matou e levou ele para o hospital, tá vendo? Por isso, o que fica da lição: escutem suas mulheres, porque as mulheres sempre têm razão. A gente brincou lá com ele em relação a isso. Tá vendo, rapaz? A sua mulher sempre tem razão, escute ela. Mas enfim, eu estava com muita cólica ontem, eu tava só viva. Realmente foi uma luta, viu? Chegar nessa faculdade ontem e ir pra prática, assistir seminário, depois fazer uma prova com ação do seminário. Que isso está sendo toda minha segunda-feira, tá acontecendo isso. Aí o povo está ali passando, né? Eu tô só olhando o povo que passa e me julga, enfim. Aí hoje de manhã a gente teve aula de hematologia, que foi muito legal. O professor é muito legal, muito engraçado. E a gente teve uma conversa sobre perspectivas futuras para o mercado de trabalho, questão de residência, de tudo, sabe assim, o que a gente queria pro nosso futuro, para falar a verdade. Foi engraçado que minha colega disse que não queria cirurgia porque ela não estudou desse tanto para ficar em pé, encurvada o dia todo e chegar em casa toda encravada de noite. Eu concordo plenamente com ela. Eu também não quero cirurgia e esse é um dos motivos. Passar o dia lascando minha coluna e o joelho que eu já não tenho. Aí agora à tarde a gente teve prática de pediatria. A menina super espertinha, amei. Sério mesmo, gostei muito. Eu me dou muito bem com criança e com idoso, são dois extremos. Aguardando aqui a única aula do dia. Tô animada, a aula começa às 7h30, vai até 9, e é isso. Indo aqui pro RU agora. É luta por cima de batalha. Esqueci meu guarda-chuva. Guarda-sol, né? Também. Mas enfim. Hoje aconteceu um fato inusitado. Eu fiz as pazes com o professor que eu tinha me desentendido há umas 3 semanas. Foi bom. E ainda bem que eu não tenho mais aula hoje. Aí ver ali o que é o almoço do RU. E esperar a hora do boy sair do trabalho pra ir de carona pra casa, que eu vou nada nesse sol, tô cheia de bagaceira. Foi que eu deixei ali pra pegar depois. Pronto, agora a senhora tem 10 anos, certo? Ai, mulher, graças a Deus. Agora, tem um detalhe, porque você vai continuar, Ok. você vai ter que continuar estudando, tá? Você vai ter que continuar estudando e trabalhando com o menino. Exato. Quando não está nessa situação, aí
muito suficientes. Menina, como tua mão é boa, não doeu nada. Ó, tô lanchando aqui numa lanchonete que fica de frente do HU, que é muito bom aqui, as coisas são mais baratas e gostosas. Mais um, foi de 50 centavos. Minha gente, já comi ali. Eu tô indo pro CCM, mas eu ainda não sei, sendo bem sincera, se eu vou pra aula, porque eu tenho prova à tarde e eu não estudei muito. E além disso, eu não quero. Tô saturada de faculdade de um jeito que não entra mais nada na minha cabeça hoje. Sabe? Eu tô pensando se eu vou, se eu não vou, mas acho que eu não vou não. Ó, o almoço de hoje, a bagaceira. Olha esse negócio aqui. Ó, uma cola, minha gente.